Eu queria, sem mais delongas, ouvir primeiro a Thaís sobre o impacto disso, com todo o conhecimento que você tem da economia, Thaís, do que vai acontecer. Que você está achando de tudo isso? Dois tarifaços na mesma semana, logo depois da visita do Flávio Bolsonaro ao Trump, uma sequência aí dessa novela que começou lá no ano passado. Qual que você está achando aí que vai ser o impacto real disso na economia brasileira? E você vê alguma chance de negociação por parte do Brasil? Américo, para a segunda pergunta, sim, acho que tem espaço ainda para negociação. Para a primeira pergunta, se tem uma coisa que eu posso dizer com certeza, é que eu não estou surpresa, ninguém deveria estar. Aquela fala do presidente Lula de dizer que foi surpreendido, aquela fala não condiz com a realidade. A seção 301, que é essa que determinou esse tarifaço de até 25%, essa recomendação, ela está em curso há quase um ano e há todo um esforço do governo brasileiro, mas especialmente do setor privado, para fazer essa defesa diante dos Estados Unidos, então isso não é uma novidade. A mesma coisa para essa outra seção do trabalho forçado, que a gente nem deu muita bola, porque a gente imaginou que aquilo seria apenas um subterfúgio caso o governo Donald Trump não conseguisse implementar as tarifas que pretende através das investigações da 301. Então, a primeira coisa é que não estou surpresa, é um processo que já está correndo há bastante tempo, há pelo menos 2 semanas que a gente já estava recebendo informações de Washington de que estava para sair a qualquer momento a decisão, né? Inclusive pelo prazo esperado do processo. O Brasil se preparou para isso. O setor privado, em alguma medida, depois do susto do ano passado, acabou tomando algumas providências, mas as coisas não se transformam assim de uma hora para outra, né? Aquela expectativa de que o Brasil consiga fazer um desvio de comércio, vai deixar de vender para os Estados Unidos e vai passar a vender para outros lugares, isso não acontece de um dia para o outro, isso demanda investimento, isso demanda posicionamento estratégico, isso demanda acordos que podem levar até anos para serem concretizados. Agora, mais do que o tarifaço, que a ordem internacional que Trump tenta impor agora, do ponto de vista comercial, chacoalha o mundo inteiro. Se no ano passado a gente ficou em posição de desvantagem, porque fomos tratados com uma tarifa específica, com motivação estritamente política, do governo Trump, agora não. Agora o Brasil está sendo tratado num contexto em que Trump quer, ele não vai desistir das tarifas, as tarifas são uma convicção dele, então, portanto, ele não vai desistir disso. Então, agora nós não estamos mais em desvantagem comparativa, vamos dizer assim, com outros países e, portanto, se estamos perdendo competitividade de alguma forma para o comércio que temos com os Estados Unidos, o mundo inteiro também está. Todos esses países que estão vendo as suas tarifas aumentarem novamente ou enfrentando a mesma investigação pelos Estados Unidos estão passando pela mesma coisa. É bom? Não, não é, mas é menos ruim do que a gente ficar numa posição de isolamento em que a competitividade brasileira é atacada estruturalmente com muito mais força. No curto prazo, o que o setor privado está fazendo, acionando novamente os seus pares e compradores americanos, né, o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, que certamente foi um dos mais prejudicados para médio e longo prazo. No curto prazo, as commodities, as frutas, os peixes foram mais prejudicados até por serem produtos que você não consegue guardar num estoque e entregar depois. No caso de máquinas e equipamentos, há relações em que o Brasil faz parte de 10, 15, 20, até 30% de um maquinário que é produzido nos Estados Unidos, a peça brasileira. Então, como é que esse comprador vai ficar sem essa peça brasileira? Então, o setor privado já entendeu que a batalha agora não é para evitar o tarifaço, a batalha agora é para aumentar a lista de isenção. Você citou que o governo americano teve todo o cuidado de evitar tarifas sobre produtos que podem provocar uma alta da inflação, uma alta dos preços de
quase que imediatamente na economia americana, como aconteceu no ano passado com carne, suco de laranja e café, mas há outros setores que também tentam, de alguma forma, até dentro do próprio setor, aumentar essa lista de isenção. Então, são estratégias diferentes, num aprendizado que já vem de um ano para cá, num contexto internacional que o Brasil se mistura e não se destaca como foi no ano passado. É uma nova ordem internacional que está sendo criada definitivamente, né, com vários pontos, né, tudo isso faz parte desse mesmo quebra-cabeça, e um mundo mais protecionista, um mundo com tarifas maiores, um mundo dividido em esferas de influência, tudo isso, não imaginem que essas decisões do governo americano são desconectadas, uma coisa é o PCC e o Comando Vermelho, outra coisa é as tarifas, não, tudo isso está muito conectado dentro desse projeto de redesenhar essa ordem. A Mari, embora tivesse de férias aí na semana passada, ela veio acompanhando toda essa disputa, toda essa novela, né, Mari, desde o começo, desde lá, desde a posse, desde a eleição, né, na verdade, do presidente Trump, depois a posse, depois o começo dessa novela toda das disputas com o Brasil, a investigação e tal. Eu levantei essa semana, falando com algumas fontes, eu queria checar com você também, como você acompanhou, eu queria os bastidores, aqueles bastidores sórdidos e maravilhosos que você tem aí de apuração dessas negociações. Eu conversei com algumas fontes do governo brasileiro que me disseram o seguinte: os americanos foram irredutíveis desde o primeiro momento, inflexíveis com relação a essa investigação 301. Por mais que o governo brasileiro alegasse isso, aquilo, até a iniciativa privada um pouco e tal, como a Thaís disse, eles foram inflexíveis, eles já saíram de barato que ia ter uma punição, porque é isso e pronto. O governo brasileiro, segundo eles, não é justo nas tarifas, dá tratamento preferencial a outros países, eles citaram Índia e México, até a Amazônia entrou na história, que eu achei muito curioso, vindo de um governo como é o governo do presidente Donald Trump, que não tem valorizado a questão ambiental, mas é um movimento ali também. Tudo isso entrou na história, eles investigaram, e segundo eu apurei ali com as fontes do governo brasileiro, pelo menos, eles foram inflexíveis desde o começo. Por isso que ninguém devia ficar surpreso, como a Thaís começou a explicação dela. Ninguém devia ficar surpreso, porque não tinha surpresa no caminho. Agora, o que você tem, Mari, para nos contar dessas apurações, dessas idas e vindas, do movimento americano, do próprio Trump, que se acompanha tão de perto? Nos conta os bastidores disso. Américo, é uma agenda bem antiga de Donald Trump, na verdade, se a gente for pensar que no primeiro mandato a seção 301 foi a base para muito do que aconteceu com a guerra comercial entre Trump e China no primeiro mandato. Então, realmente, não é uma novidade que Trump use esse mecanismo e use a política das tarifas. E ele deixou bem claro, quando a Suprema Corte derrubou a justificativa dele principal para aplicar o tarifaço, né, que foi a IEPA, que era a lei dos poderes de emergência, poderes de emergência econômica, o governo Trump já disse que iria, naquele momento, o governo Trump já disse que iria achar outras alternativas para continuar tarifando os outros países, continuar tarifando as importações. Então, realmente não é surpresa. O governo Trump deixou bem claro ali que se não dava para fazer por esse lado, ia fazer por outro, e por um outro lado que já tinha sido usado, inclusive, no primeiro mandato de Donald Trump. Agora, isso a gente está falando, como a Thaís bem colocou, né, sobre vários países, e essa é a grande diferença do que está acontecendo agora com relação ao Brasil, com o que aconteceu no ano passado. No ano passado houve um discurso político muito carregado, um discurso político ideológico muito carregado na justificativa de Donald Trump para essas tarifas, o que não houve agora, dessa vez. Porque existe, Américo, nos bastidores, ali no governo de Donald Trump, há uma série de grupos. Há grupos que são muito mais ideológicos, muito mais à direita, e se preocupam muito mais com a questão da influência dos Estados Unidos na América Latina, e há grupos que se importam muito mais com questões práticas, funcionais da economia mesmo, como os impactos que essas tarifas podem ter aqui nos Estados Unidos, como o que os Estados Unidos podem conseguir por parte do Brasil, principalmente aí a gente está falando de recursos, de terras raras, do ambiente digital, de inteligência artificial, muitas outras questões que podem ser negociadas com o Brasil. E aí você tem esses grupos diferentes, todos dentro do governo Trump, e todos falando
com Donald Trump, e algumas decisões que são tomadas, como essas do Escritório de Representação Comercial, por exemplo, que são tomadas até de uma forma um pouco mais independente ali de Donald Trump. E isso fica claro nos discursos, é algo que a gente sabe pelas conversas de bastidores, mas que, se a gente prestar atenção, fica claro também nos discursos públicos dessas autoridades. Por quê? Marco Rubio, por exemplo, secretário de Estado, nessa semana estava falando ao Congresso, Comissão de Relações Exteriores do Congresso, sobre a importância do Departamento de Estado, falando sobre como é importante que o Departamento de Estado amplie e avance com os interesses dos Estados Unidos para o mundo, e aí ele seguiu dizendo que está muito feliz com o que existe hoje na América Latina, que é uma região cheia de líderes aliados dos Estados Unidos, com algumas poucas exceções. E aí as poucas exceções que ele citou foram Nicarágua, Colômbia, Venezuela e Brasil. E no momento do Brasil, ele ainda fala, apesar de o Brasil estar num ciclo eleitoral. Então isso deixa claro Marco Rubio como essa figura que está mais preocupada ali com essa questão da influência dos Estados Unidos, da ideologia, com lideranças, com relacionamento de lideranças aliadas aos Estados Unidos, e isso muito no Brasil. É claro, por tudo que o Brasil representa como, né, maior país da América Latina, grande parceiro comercial, todas as questões políticas muito semelhantes entre Brasil e Estados Unidos. Agora, há uma outra ala também que é mais prática no sentido de economia, e aí são essas diferentes opiniões, essas diferentes peças que vão montando todo o quebra-cabeça ali, e a gente vai vendo decisões que estão interligadas, né, de certa forma, todas elas, mas que são muitas vezes provocadas por movimentos diferentes, e todos eles que existem dentro desse governo Trump nesse momento. Há ali essa questão desses grupos se movimentarem ali dentro e conseguirem fazer cada um o seu lobby, digamos assim,